Meus irmãos, enquanto eu orava ao Senhor para definir que tema Ele queria que eu trouxesse, que palavra trazer para o primeiro culto do ano, o Senhor me direcionou a pregar sobre o perigo da apostasia. E esse é o título da mensagem de hoje, o perigo da apostasia. Por isso eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, por favor. Eu estou usando a tradução da NVI. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 8. Não quero te desapontar, talvez não era o título de mensagem que nós esperávamos para o início do ano, né? O perigo da apostasia, mas é o que eu senti que o Espírito Santo estava me direcionando, então é isso que nós trazemos. Vamos ler? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, versículo 3, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Isso é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel. Até o 8, estou lendo o 9, né? Vamos lá, 9, 10 e 11. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Versículo 11 agora para encerrar, já que passamos. Ordene e ensine essas coisas. Amém? Irmãos, quando viramos o ano e fazemos uma retrospectiva, com certeza analisamos todas as coisas boas, todos os pesares que nós tivemos, mas o que veio na minha mente enquanto eu orava são todos aqueles irmãos que deixaram a fé. E é isso que significa apostasia. Apostasia significa deixar a fé. Significa que alguns irmãos, algumas pessoas, em um momento, professaram a mesma fé que nós. Em um momento eles estavam adorando conosco, estavam cultuando conosco, talvez até pregavam, talvez até ensinavam. E apostasia significa que chega algum momento da vida dessas pessoas que elas perdem a fé, elas deixam a fé. Não sei você, mas eu consigo me lembrar de jovens que estavam em nosso meio, talvez não o ano passado, mas em anos atrás, que cultuavam com a gente, e de repente estão bem afastados do Senhor, realmente perdidos, deixaram a fé. Eu me lembro na faculdade mesmo, quando eu comecei o curso de filosofia, eu fiquei muito feliz, porque tinha uma pessoa que estava cursando comigo, que era filho de pastor batista. E não passaram alguns meses, essa pessoa começou já a naufragar e deixar a sua fé, e no mesmo ano, no primeiro ano de faculdade, ela deixou totalmente os caminhos do Senhor, se entregando a práticas homossexuais, se entregando a comportamentos que o Senhor reprova, deixando a fé. E é isso que o Senhor trouxe em minha mente. Quantas pessoas deixaram a fé? Quantas pessoas você conhece que andavam com você e agora deixaram a fé? E aqui no versículo 1, o que o apóstolo Paulo nos diz é o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Paulo nos diz que é uma revelação do Espírito.
E ele diz que isso acontecerá quando? Nos últimos tempos. E quando nós lemos últimos tempos, nós tendemos a pensar assim, últimos tempos significa quando a besta surgir, naqueles últimos momentos do Apocalipse, quando cataclismas começarem a acontecer no universo, é então que acontecerá. Não. O apóstolo João, ele diz também: filhinhos, sabemos que já se aproximam, já estamos nos últimos tempos, porque já tem se levantado muitos falsos mestres e falsos cristos em nosso meio. Quando a Bíblia diz últimos tempos, ela não se refere àquele período de Apocalipse, se refere desde a vinda de Cristo, a primeira vinda, até a segunda vinda. Esse período é descrito como últimos tempos. Por quê? Porque é o último tempo da humanidade, é o último tempo da história do mundo como nós o conhecemos. Depois que Cristo voltar, será novos céus, nova terra. Nós já vivemos os últimos tempos. Portanto, essa palavra, o Espírito, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. É para nós hoje. Nós já temos visto, já temos vivido. E ele continua: e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui também é que o que está por trás desses irmãos e irmãs deixarem a fé são doutrinas de demônios, doutrinas de espíritos enganadores. Desde Adão e Eva, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que os demônios também fazem teologia. Eles também conhecem Josué, que está fazendo teologia. Os demônios também conhecem, também fazem teologia. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que desde lá de Adão e Eva, eles têm assim meio que um grupo de teólogos demônios que estão procurando como distorcer a palavra de Deus. Foi isso que fizeram com a palavra que Deus deu para Adão. Existe um grupo de espíritos enganadores, de demônios, que estão por trás de todo engano, toda falsa doutrina, que é responsável por desviar aquelas pessoas que estão no caminho e fazer elas caírem na fé, caírem da fé. Agora, seria fácil, irmão, sabe o que seria fácil? Se esses demônios aparecessem. Eles não vêm assim, eu sou o demônio, olha o que eu trouxe para você, uma doutrina diferente. Eles não vêm assim. E no versículo 2, o que o apóstolo Paulo diz? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. E aqui é onde está o grande perigo. Esses ensinamentos vêm de homens hipócritas. E essa palavra hipócrita no grego significa literalmente escondido atrás. Agora no carnaval nós podemos ver essas máscaras, não é? Máscaras de pessoa sorrindo, máscara de pessoa triste, não é? E o teatro grego era assim: quando você ia representar, você queria representar alguém que estava triste, você puxava uma máscara e colocava na frente e você interpretava. Independente como você estava por trás, você podia estar sorrindo atrás, mas sua máscara era de alguém triste, então você falava. Você queria alguém feliz, botava uma máscara de feliz. É isso que significa a palavra hipócrita. Hipócrita. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas doutrinas de demônio vêm através de homens que fingem ser religiosos, fingem ser homens de Deus, fingem ser pessoas piedosas, e é aqui que está o grande perigo. E essa palavra hipócrita teve uma conotação religiosa a partir do momento que começou a usar para isso, para pessoas que fingem ser religiosas e começam a ensinar doutrinas estranhas, doutrinas diferentes, doutrinas de demônios. Eles são hipócritas e mentirosos e têm a consciência cauterizada. E no versículo 3, no versículo 4 e o versículo 5, o apóstolo Paulo vai combater e explicar essa heresia que estava acontecendo em sua época, que nós conhecemos como o pensamento, a heresia judaizante, e aquilo que nós chamamos de protognosticismo.
Eu não vou entrar nesses detalhes, porque essas eram heresias combatidas pelos apóstolos, que sempre vem se renovando, claro, e foi firmemente combatida também pelos pais da igreja. Nesse momento eu gostaria de falar de uma heresia atual, e é isso que o Espírito Santo me conduz a falar essa noite. E a heresia atual, que o teólogo alemão Bonhoeffer, ele diz como sendo o pior perigo para a igreja atual. Sabe qual que é o nome dela? Se chama graça barata. É isso que nós vemos hoje. Agora, todas as heresias, todas as distorções do Evangelho, nós vimos pelo apóstolo Paulo que tem origem em espíritos malignos e demônios. E não é diferente a nossa heresia comum hoje de graça barata. Nossa heresia que eu falo, aquela que corresponde ao nosso momento. O que é uma graça barata? É evangelho sem conversão? É vir a Cristo sem arrependimento de pecados? Eu vou citar aqui o que Bonhoeffer descreve como sendo a graça barata. Ele diz assim, graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Vem aqui, vocês estão perdoados, não precisa se arrepender, venha. Não tem arrependimento, a pessoa continua com a mesma vida. Não tem diferenciação da vida na carne. Graça barata e vida sem Deus é a mesma coisa, porque não muda a vida do indivíduo. Ele continua fazendo a mesma coisa. E ele diz assim, Bonhoeffer, é pregação do perdão sem arrependimento. Ele diz assim, é ceia do Senhor sem confissão de pecado. É a absolvição do pecador sem uma confissão pessoal. Graça barata, continua Bonhoeffer, é graça sem discipulado. É graça sem cruz. É graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É graça sem a cruz. E como isso é oferecido? Graças a Deus, olha só, você está me ouvindo pela internet. Isso é bom, não é? Isso é uma bênção. Talvez você não esperava, nem eu, começar esse ano ouvindo um culto pela internet. Talvez o que nós esperávamos é que 2022 começasse já com presencial, não é? Mas graças a Deus que nós temos a internet. Agora, é nesse mar de internet que também cria um ambiente propício para a divulgação de heresias, de doutrinas de demônios. A primeira palavra de Jesus ao pregar o Evangelho em Marcos, sabe qual que é? Ele diz assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus vem como o reino de Deus, Ele é a graça encarnada, Ele vem oferecer isso, a primeira palavra dele é arrependei-vos. Não existe graça sem arrependimento. Não existe oferta de Evangelho e reino de Deus sem arrependimento. Sabe o que é interessante? Que quando Nicodemos, um doutor da lei, vai conversar com Jesus, está lá em João 3, ele aparece para Jesus e fala assim, Senhor, sabemos que você ensina da parte de Deus, porque quem faz essas coisas que você faz, só tem como fazer se for de Deus. Jesus lhe respondeu, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está falando? Ele está falando assim, Nicodemos, você não entende, não é possível você ver. Para você ver, é preciso você nascer de novo. Você está dizendo, quem vê você, quem vê as suas obras, tem como perceber que isso é de Deus. Não, Nicodemos, não consegue ver o reino de Deus, quem não nascer de novo. Aí Nicodemos continuou, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, voltar a nascer de novo? Jesus fala assim, não fique triste se eu disser para você, mais uma vez, que necessário te é nascer de novo. Porque eu te digo a verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
E teologicamente, e pela história, e pela doutrina de Jesus, nós sabemos que nascer da água é o batismo de João, batismo de arrependimento. Isso é nascer da água. O que Jesus está falando é: não existe graça barata, não tem nem como você perceber, você não consegue nem ver o reino de Deus na sua frente acontecendo, se você não nascer da água e do Espírito. Batismo de arrependimento de João, que o próprio Jesus se submeteu para cumprir toda a justiça. Nascer da água e do Espírito. Logo depois, o Espírito Santo vem habitar em nós. Para quê? Para nos santificar, para nos tornar semelhantes a Cristo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que graça barata é essa? Doutrina de demônios, expressa por homens hipócritas e mentirosos. Agora, por que a minha preocupação quanto a isso? Por que a minha preocupação quanto a isso? Porque assim como eu agradeci a Deus por termos a internet hoje, nunca na história da humanidade houve um momento tão propício para se cumprir aquilo que Paulo diz a Timóteo na segunda carta. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: prega o evangelho a todo tempo, fora de tempo, porque chegará um dia em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, antes terão coceira nos ouvidos e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Ao mesmo tempo que o momento em que nós vivemos em 2022 de pandemia é bênção, porque os irmãos conseguem se reunir através da internet, ao mesmo tempo nunca na história foi um momento tão propício para a divulgação de heresias e doutrinas de demônio. Eu consigo entrar no meu Spotify e criar minha playlist de música, glória a Deus. Eu consigo seguir mestres, mas nos tempos bíblicos não era tão fácil seguir. Para você seguir, você tinha que acordar cedinho, tirar sua Bíblia. Onde o mestre vai hoje? Eu vou segui-lo, ele vai pregar onde? Eram assim que eram os talmidins do Senhor. Eu vou segui-lo, eu tenho que ter pó em mim, da sandália do meu mestre. Ele vai sentar ali e vai ensinar, vai sentar ali e vai ensinar, eu preciso segui-lo. E o texto diz que nos últimos tempos eles juntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. Hoje em dia, além de fazer playlists de música, que é uma bênção, você consegue fazer playlists de mestres. Você consegue seguir vários mestres. Seguir mesmo, seguindo. Seguindo. Eu sigo Augusto Nicodemos. Eu sigo Hernandes Dias Lopes. Eu sigo. Você consegue também eleger sua playlist de sermões preferidos. Eu consigo, você consegue eleger sua playlist de sermões preferidos. Nos últimos tempos, ajuntarão para si mestres, segundo o seu próprio deleite, seu próprio prazer, porque não suportarão a sã doutrina. Por isso eu quero que você atente-se comigo. Quando eu vejo a história de Saul, que linda história, ele foi chamado, ele recebeu o Espírito Santo, ele estava profetizando com os profetas, as pessoas diziam: quem é esse Saul? Olha ele lá, profetizando com os profetas. No final da vida ele estava endemoniado, possesso. Davi precisava tirar os demônios dele tocando harpa. Quando eu vejo Salomão, que bênção, um homem que recebeu a maior sabedoria do mundo, o mundo todo vinha ouvir a sabedoria de Deus que ele recebeu, no final da vida estava se prostrando diante de ídolos. Quando eu olho para isso tudo, eu olho para mim. Deus me dê a graça. Será, Deus, ter misericórdia de mim? Será que eu vou chegar no final da vida? Será que eu vou chegar com meus cabelos todos brancos e ainda vou estar te servindo? Ainda vou estar guardando a fé? O apóstolo Paulo diz em Coríntios: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia.
Meu irmão, a apostasia é uma terrível verdade, claramente revelada pelo Espírito Santo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A minha pergunta para mim e para você é capaz de discernir esses enganos? Você é capaz de navegar nesse mundo de ensinos, de mestres, de palavras e discernir eles? Opa, isso aqui é bênção, não, isso aqui não é bênção. Olha, estou juntando para mim só coisa que coça meu ouvido, ó, só gosto de ouvir. Você é capaz? Se você é capaz de fazer isso, amém. Glória a Deus. Agora, se você tem alguma dúvida, o apóstolo Paulo traz para nós essa noite 3 conselhos para evitar a apostasia. Desculpa essa introdução longa, mas foi necessário, para que você entendesse o meu sentimento e por que estamos falando disso hoje, no primeiro culto do ano. Eu não quero chegar no final do ano e você que está me assistindo, está sentado, ou que eu, sejamos alguém que deixou a fé. Três conselhos para evitar a apostasia. Versículo 6. Primeiro conselho, olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Com respeito a ele como ministro. Agora a primeira instrução que diz respeito ao ministro e às pessoas. Como é que é esse ministro? Como é que é essa pessoa? Para não cair em apostasia. Nutrido. Primeira verdade que o apóstolo Paulo nos traz para não cair na apostasia é estar nutrido. Percebam que essa palavra é uma palavra que diz respeito à alimentação. O apóstolo Paulo usa essa figura. Alguém que está nutrido é alguém que não está faminto. Não é verdade? Você já viu alguém faminto? É só passar pelas grandes cidades. O ser humano faminto, Fabinho, ele devora comida no lixo. E é terrível para nós vermos isso. Ele entra no lixo, ele pega, ele não está nem aí com o que ele está pegando, ele quer satisfazer a sua fome. E mesmo que você dê uma comida para alguém que está faminto, ele não está avaliando muito bem, ele pega aquilo e ele come. Ele come, ele engole, porque a necessidade dele é satisfazer a sua fome. Quem está faminto não consegue fazer uma boa avaliação se aquele alimento é bom ou não para a digestão, se é bom ou não para o seu corpo, se está contaminado ou não, ele revira, ele come porque ele está faminto. Por isso faz sentido, para nós não cairmos na doutrina de demônio, nos enganos errados, precisamos estar nutridos. Quem não está nutrido com as verdades do Evangelho, engole qualquer coisa, come qualquer coisa. Está faminto, abre a internet e digita e come. Está faminto, monta uma playlist, digita e come. Meu querido, você é capaz de discernir esses enganos? Tomemos para nós. Pense que esse conselho é tanto para Timóteo quanto para os membros. Portanto, apesar da minha tonalidade de voz, que eu sempre me desculpo por ela, eu estou dizendo que esse conselho é para mim. Deus está falando assim, Naldo, você tem que estar nutrido para poder ensinar bem. Você tem que estar nutrido com as verdades do Evangelho para não cair em apostasia. Nutridos com o quê? Versículo 6, parte B. Nutridos com as verdades da fé. As verdades da fé são as verdades do Evangelho que geram a fé. Essas verdades do Evangelho que geram fé são capazes de vivificar. Essas verdades do Evangelho são capazes de te preencher. Essas verdades do Evangelho são capazes de preencher o espírito humano e saciá-lo. É essa a figura da nutrição que o apóstolo Paulo está usando. Quando nos alimentamos com a verdade da fé, nós ficamos satisfeitos e nutridos, bem nutridos. Diferente das falsas, diferente das doutrinas de demônios, diferente da graça barata.
a pessoa não é bem nutrida, não é alimentada, é uma coceirinha no ouvido que dá um prazerzinho e sai, e logo depois volta a ter fome, não nutre, não preenche. Só o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é capaz de trazer para nós essa força. Nutridos com o quê? Com as verdades da fé. E também, versículo 6, parte B, e da boa doutrina que tem seguido. O que é a boa doutrina? É a totalidade daquilo que Jesus revelou aos humanos sobre Deus, o Pai. Essa é a boa doutrina, tudo que Jesus revelou aos seres humanos sobre Deus e o Pai, o que Ele espera de nós. Agora, qual que é a diferença das verdades da fé para a boa doutrina? Está na sequência. Boa doutrina que você tem seguido. Quando o apóstolo Paulo se refere às verdades da fé e à boa doutrina, ele acrescenta: boa doutrina é aquilo que você vive e segue. Timóteo, a boa doutrina que você tem seguido. Então, boa doutrina denota prática. Precisamos reparar nisso. Então, qual que é o primeiro conselho do apóstolo Paulo? Para que nós não caiamos em apostasia, não deixemos a fé. O primeiro conselho é estar nutrido. Então, estar nutrido significa conhecer as verdades da fé e praticá-las. As verdades da fé, mais a boa doutrina que você tem seguido. A graça barata não faz isso. Você até conhece as verdades da fé, mas não vive. Ou chamada também de hipergraça. E não adianta, estar nutrido não é apenas conhecer as verdades da fé, é praticá-las. Não tem como, não é uma coisa separada da outra. Para que eu e você possamos estar nutridos, precisamos conhecer as verdades da fé e praticar a boa doutrina. Vá comigo para Mateus, capítulo 7, versículo 15. Você que está com a sua Bíblia. Eu não vou ler tudo, porque é muito extenso, mas você pode ler depois, com mais tempo. Eu vou só conduzi-lo em um pensamento. O Senhor Jesus, no versículo 15, Mateus, capítulo 7, versículo 15. Olha só a semelhança. Olha de onde Paulo tira o evangelho dele. De onde que ele tira? De Jesus Cristo, do Sermão do Monte. Essa é a base para nós cristãos, é a base para Paulo discutir os seus problemas atuais, base para nós discutirmos nossos problemas atuais. Olha o que Jesus diz, versículo 15. Eu não vou ler tudo, tá? Só vou pegar a ideia. Ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de cordeiro, mas são lobos. O que é isso? Hipócritas. Onde é que eles surgem? Não é lá fora, eu sou ateu, é aqui, ó, eu sou cristão. Abram suas Bíblias, amém, irmão, glória a Deus. É aqui que ele surge. Aqui que eu me refiro, não é na Hollins de Pompeia, é nos púlpitos das igrejas evangélicas cristãs do mundo. É assim que ele surge, fingindo ser. E o Senhor continua: vocês conhecerão eles por quê? Pelas suas obras, pelos frutos, vocês conhecem, está aqui no texto. Ou seja, qual que é a distinção de alguém que é um falso e um verdadeiro? A prática. Eu acabei de falar na introdução do culto, o pastor Guto saiu para cuidar dos seus. Essa é uma prática requerida para os ministros do Evangelho, cuidar primeiro da sua família. E eu disse assim, orgulhem-se disso, porque isso é um exemplo de que o seu ministro é o ministro de Deus. A prática é o fruto que você conhece. Jesus está nos dando. Estar nutrido é conhecer e praticar. Mas ele continua, ele fala assim, versículo 21, presta atenção, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Prática. Ele está distinguindo. Irmãos, não existe evangelho sem prática. Não existe um corpo de doutrina que não faça você e não exija de você mudar de vida e de mim mudar de vida. Não existe.
Você não tem medo? Eu quando lia isso, quando adolescente, eu morria de medo. Olha essas pessoas, ele continua. Naquele dia muitos chegarão até mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz milagres e maravilhas. Que milagres e maravilhas eu fiz? Vão ter pessoas que chegaram lá: eu fiz milagres e maravilhas, curei enfermos e tal. E o Senhor diz assim: eu vou lhes dizer claramente: nunca os conheci. Sempre quando eu leio esse texto, eu imagino a minha mãe, quando ela falava para mim claramente, ela separava as sílabas, né? Acho que a primeira experiência que uma criança tem com separação de sílabas é a mãe falando claramente: preste atenção. Você fala, separação de sílabas. Aqui quando Jesus fala assim, eu falarei para ele claramente, imagina Jesus separando sílabas: nunca os conheci. Apartai-vos, posso errar agora, né? De mim, todos vós que praticais a iniquidade. Prática. Estar nutrido no Evangelho é conhecer e praticar. Mas ainda em Mateus 7, eu quero trazer uma palavra para o seu ano. Ainda em Mateus 7, o que é que você espera no seu ano? O que é que você esperava sobre uma mensagem de início de ano? E o que eu espero também, de esperança, de boas notícias. E aqui o Senhor Jesus continua: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, né? Sopra o vento, deram tudo contra aquela casa, caiu a chuva, e nada aconteceu com aquela casa, porque ela está afirmada sobre a rocha. Do contrário, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é semelhante a uma casa construída sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade, sopra o vento e aquela casa cai, e grande é a sua queda. O que Jesus está falando aqui é que para aquele que ouve as palavras e pratica, há estabilidade. Estabilidade não significa que não haverão chuvas, não significa que não haverão ventos fortes, mas significa que essas coisas vão acontecer tudo comigo e com você, mas você e eu não vamos perder a fé. Não vamos perder a fé. Vai acontecer tudo, mas ficaremos inabaláveis. É estabilidade que o Senhor promete para aquele que ouve a palavra e a pratica. Quais são os seus desejos para esse ano? Eu não sei, mas com certeza são bons. E o Senhor quer realizar os seus desejos esse ano, porque se forem bons e da vontade do Senhor, Ele realizará. E Ele promete para aquele que ouve as palavras dEle e as pratica, estabilidade. Aí você e eu não precisamos nos preocupar com pandemia, que poderia até acrescentar aqui: pode vir chuva, pode vir vento, pode vir uma outra variante terrível da Covid, pode acontecer tudo ao nosso redor, mas nós não deixaremos a fé, porque nós somos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a pratica. Estabilidade. Essa casa não cairá, não haverá apostasia. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja e a comunhão com os irmãos é um lugar sadio para se buscar o conhecimento e a nutrição. Aqui na igreja Holiness e na igreja local que você frequente é o melhor lugar para você aprender e ser nutrido. Por quê? Porque se o pastor Guto vem trazer aqui uma palavra, ele conhece a igreja. Se é para bater, ele vai bater. Se o Espírito Santo lhe fala para agora acariciar e passar o óleo, ele vai passar o óleo, porque ele conhece a igreja. Não está na minha e na sua mão selecionar o que nós queremos ouvir. Nós nos submetemos a uma liderança. Se você quer aprender da palavra de Deus, todo domingo de manhã tem a escola bíblica dominical. Não é pega um texto e fica sorteando. Não, você pega um livro e você vai até o final dele. Você vai entender tudo. Não vai fazer seleção segundo aquilo que nos agrada.
Tem reuniões de oração com o pastor Hermes. Tudo online. Na comunidade. Para a sua nutrição, a igreja local monta uma mesa, onde tem verduras, comida firme, sobremesa, suco. A igreja local oferece isso. Não deixe a congregação para juntar para si mestres. Segunda verdade, segundo conselho, para que não caiamos em apostasia, apóstolo Paulo diz: rejeitar as fábulas profanas e tolas. Vou voltar lá no meu texto, de Timóteo, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. No contexto da época, sabe o que acontecia? Éfeso, que é a cidade onde Timóteo está liderando a igreja, era a cidade de ocultismo, de bruxaria. E o que as pessoas faziam dentro da igreja, eles diziam ter realmente novas revelações, misturavam o evangelho com misticismo, com outras religiões, com judaísmo. E eles diziam ter novas revelações, e começavam a escrever fábulas mesmo, assim, sabe? Jesus Cristo quando era criança, e escreviam: o Senhor me revelou que quando ele era criança, os milagres que ele tinha feito, e começava a soltar, espalhar pela igreja. Eram textos, são textos que alguns nós temos hoje ainda, que são considerados apócrifos, de invenção assim, de pessoas que acham que tem nova revelação. Agora, para os nossos dias, o que seria rejeitar fábulas profanas e tolas? O que seria isso? Hoje, como é que vem esses textos, essas coisas que rolam? Eles vêm através de literaturas profanas, livros profanos. Profano é aquilo que fala contra Deus e contra o evangelho. Vem através de músicas profanas. Muito obrigado, Fabinho. Deixa eu aproveitar e dar um gole aqui. Obrigado, viu? Vem através de músicas profanas, de séries profanas, de filmes profanos. Essa é a literatura que nós temos hoje, que pode falar mal do nosso Senhor. Criações de cabeças de pessoas manipuladas por demônios para desviar a gente da fé. E o conselho que Paulo dá para Timóteo, que é o segundo conselho, é: rejeite as fábulas profanas e tolas. Para aplicar para nós hoje, o que eu diria para vocês e para mim? Rejeite as literaturas, músicas, séries e filmes profanos e tolos. Rejeite. Quando eu era criança, eu gostava muito do Raul Seixas. Muito, velho. Eu conheço até hoje, acho que todas as músicas deles de cor. Eu era criança. Meu pai tinha uma fitinha do Raul Seixas, a gente ficava ouvindo em casa. Eu gostava tanto que eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, dá a fitinha do Raul Seixas para mim. Aí o pai falou assim: por que você quer? Está aqui em casa? Nossa, por que você quer para você? Eu queria para mim, porque eu gostava do Raul Seixas, das músicas dele. Tá bom, eu te dou. Ele me deu. E eu fiquei muito feliz, eu colocava e eu ouvia de novo, eu ouvia de novo. Mas isso ia junto, sabe com o quê? Com minha frequência na igreja, quando criança. Eu ia frequentando, eu ia sendo nutrido. Eu ia aprendendo do evangelho, eu ia sendo nutrido. Até que um momento eu ouvi a música Al Capone, e Raul Seixas falava assim: Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar os pais em casa e foge para morrer em paz. Ei, Al Capone. Sabe o que me deu? Nojo. Como o cara que eu gosto tanto, que é o Raul Seixas, está falando mal do meu Jesus, profano. Isso é algo profano. A partir daquele momento em diante, o que eu fiz? Eu rejeitei. Eu só fui capaz de rejeitar porque eu estava sendo nutrido nas verdades do evangelho e da boa doutrina. Por isso a minha pergunta no início: você é capaz de discernir? Você só é capaz de discernir se for nutrido. E aí você é capaz de partir para o segundo ponto, que é rejeitar. Rejeite as fábulas profanas e tolas. Eu não quis mais ouvir, então comecei a participar de outras músicas. Também fala mal de Jesus, é meu Jesus. Todo final de ano tem um especial de Natal do Portas do Fundo. Eu nunca assisti, mas quando eu vejo aquelas imagens deles assim, já com Jesus vestido, zombando de Jesus, quando eu vejo algumas coisas de teólogos falando contra, já me dá nojo. É o meu Jesus, eu conheço Ele,
Eu estou nutrido. Agora tem pessoas que se dizem cristãs, que sentam diante disso e conseguem olhar e dar risada. Meu irmão, se você é capaz de olhar, assistir e dar risada, me desculpa, mas tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada com a sua nutrição. Porque a palavra rejeitar aqui no original significa literalmente uma forte repulsa. Uma repulsa decidida. Se você estivesse aqui na igreja, eu estou imaginando que todos estão. Então me perdoem se vocês estiverem almoçando ou jantando enquanto escutam o culto, mas eu peço licença agora. Mas para eu explicar bem essa palavra, eu tenho que relacioná-la ao vômito. Sabe, quando a pessoa olha alguma coisa e dá vontade de vomitar. Isso é uma forte repulsa por aquilo. Uma repulsa decidida. Não é, será que eu posso continuar ouvindo isso? Será que vai me fazer mal? Não, quem está nutrido, ele consegue entender bem o alimento. Ele é mais rigoroso na hora da escolha. Ele está bem nutrido, ele pega uma coisa, ainda que tenha boa aparência. Ele cheira, o cheiro aqui está um pouco estranho. Olha quem cheira para mim, não está estragado? Ah, parece, não vou arriscar, eu não estou faminto, não vou arriscar. Quem está nutrido é assim. É uma repulsa forte, decidida. Quando olha para aquilo, tem vontade de vomitar. Eu não me preocupo com os meninos da porta do fundo, eles devem se converter. Eu peço para que eles, o Senhor tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem, literalmente não sabem o que fazem. Se soubessem, se conhecessem Jesus, não fariam aquilo. Não conhecem, não sabem que Deus tem misericórdia, que um dia eles se arrependam. Mas eu não sento para assistir aquilo, nem para rir. Não faz parte. Não é disso que eu vou me alimentar. A apostasia é uma terrível verdade, claramente revelada pelo Espírito Santo para os nossos tempos. Aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Rejeitar as fábulas profanas e tolas. Se eu te lembrar que elas têm origem em demônios, talvez te ajude a ter uma repulsa. Foi assim que o apóstolo Paulo iniciou a mensagem de hoje. Tem origem em espíritos malignos e demônios. Talvez isso te ajude. Mas eu não tenho medo deles. Eles são ateus mesmo. Eles são aquilo lá mesmo. O meu medo é daquele cara que veste terno e gravata. O meu medo é dele. Daquele cara que põe a máscara de religioso. É esse. É esse. É esse que fala da graça barata. É esse. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Por quê? Por quê? Para que Ele passa a habitar em nós? Para nos fazer morada, né? Se fosse perguntar para os jovens hoje dos louvor, para fazer morada, eu sou casa também. Para quê? Para nos dar dons. Para quê? Para me santificar. Sabe qual foi a melhor resposta que eu já ouvi? E ao mesmo tempo mais forte? Foi no seminário. Não lembro que livro que eu li, mas perguntaram para alguém, umas aulas de espiritualidade, o que o Espírito Santo quer fazer em nós? E essa pessoa respondeu, Ele veio para me matar. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer com você? Te matar. Matar o quê? Sua natureza e minha natureza pecaminosa. Não é isso que Jesus disse, é que Ele quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. A função do Espírito Santo é matar o meu eu, matar o meu ego, matar meus desejos de aparecer, matar meus desejos de cobiça pelas coisas que são dos outros. O Espírito Santo quer matar aquela natureza pecaminosa que está em mim. Francinaldo Araújo da Silva, todo dia Ele quer me pegar e me crucificar na cruz, para que Cristo possa viver em mim. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós.
Para que Cristo possa viver em nós, eu preciso morrer. Eu preciso morrer para os meus desejos pecaminosos e para a minha carne. E você também. Eu acho interessante que quando Deus vai falar com Jeremias e vai entregar uma promessa, Deus fala para ele assim: come esse livro, come todo esse livro. Aí ele vai lá e come um livro, antes dele sair para profetizar. Quando Deus vai falar com Ezequiel, para trazer uma palavra para o povo após o exílio, ele fala assim, mostra um rolo para ele, de letras, de palavras, e fala assim, come esse livro, come todo esse livro. Come ele, enche o seu estômago e enche as suas entranhas com ele. Esse livro será doce na sua boca. E então capacita esse profeta a ir falar para a nação. Em Apocalipse capítulo 10, versículos 8, 9 e 10, quando Jesus Cristo vai entregar uma palavra para João, o apóstolo João, de revelação sobre os últimos momentos, ele fala assim, peça aquele livrinho. Ele vai na visão e fala, me dá esse livrinho. O anjo fala assim, come esse livrinho, come todo esse livrinho, come todo ele. Ele vai ser como mel na sua boca, mas amargo no seu estômago. Repare que os profetas do Senhor, antes deles entregarem alguma coisa, o Senhor faz eles receberem aquela palavra, comerem aquela palavra. E uma das interpretações que os teólogos trazem para João em Apocalipse 10, é que aquele livrinho é a palavra do Senhor, é a sã doutrina. E a sã doutrina tem essa característica, quando você a recebe, ela é doce, mas quando ela desce para o seu estômago, ela é amarga. Por quê? Porque uma das características da sã doutrina é mexer com o seu eu, é mexer com a sua natureza pecaminosa, é trazer desconforto mesmo. O evangelho é doce, é graça, é misericórdia, é perdão de Deus, quando nós anunciamos e recebemos, glória a Deus por isso, é maravilhoso, e depois continua sendo maravilhoso para o meu espírito, mas é terrível para a minha carne. E o apóstolo Paulo fala que há uma guerra entre a carne e o espírito. Ele é doce quando eu recebo, mas quando exige de mim mudança, ele traz desconforto. Naldos tem que parar de falar isso, Naldos tem que parar de agir assim, Naldos tem que parar de desejar aquilo. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. O tema da mensagem é o perigo da apostasia. E essa é uma verdade revelada pelo Espírito. Nós que pensamos estar em pé, cuidamos para que não caiamos. Amém? Terceira e última. Terceiro e último conselho para evitar a apostasia. Exercitar-se na piedade. Vamos lá para o texto? Versículo 7, rejeite porém as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O que é a piedade? Piedade é uma devoção a Deus, é um apego às coisas de Deus. Piedade é relacionamento com Deus, é viver as coisas dEle. Quando nós lemos 1 Timóteo 3,16, que é um pouquinho antes aí do capítulo 4, apóstolo Paulo define piedade. E ele vai dizer assim, 1 Timóteo 3,16, se está em casa com a sua Bíblia, é só voltar um pouquinho. Ele diz assim, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E então ele começa, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o mistério da piedade é grande, e ele cita o próprio Evangelho. Dessa forma entendemos que piedade é o próprio Evangelho. Piedade é Evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz assim, exercita-se na piedade. Então ele está dizendo como? Exercita-se faça aquelas coisas que o Evangelho te manda fazer. Você está comigo? Se piedade é o próprio Evangelho, ele diz exercita-se na piedade, significa exercita-se naquelas coisas que o Evangelho te manda fazer. E esse é o terceiro conselho.
O primeiro, ser nutrido. O segundo, rejeitar as fábulas profanas e tolas. O terceiro conselho é: exercita-se na piedade. Faça aquelas coisas que o Evangelho te manda fazer. O que é que o Evangelho nos manda fazer? Orar, meditar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, confessar os pecados. O Evangelho nos manda confessar os pecados. A graça barata nem tem confissão de pecados, não tem nem arrependimento. O Senhor nos manda confessar os pecados, nos manda perdoar. O Evangelho me diz para perdoar, que se eu não perdoar eu não serei perdoado. Está vendo? Não é graça barata. Eu tenho que perdoar meus irmãos também. O Evangelho me manda jejuar. São aquelas práticas que nós chamamos de disciplinas espirituais. Exercitar-se na piedade são as disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, meditação, jejum. Visitar os órfãos, os oprimidos, ajudar as viúvas em suas necessidades, aquilo que o Evangelho nos manda fazer. E Paulo também faz uma comparação com o exercício físico. Quando ele diz essa palavra exercita-se, ele está fazendo uma comparação com o exercício físico. Ele está dizendo que a piedade, a oração, é semelhante a um exercício que você pode fazer. E quem aqui já quebrou o braço? Quem em casa talvez já quebrou o braço? Nós percebemos que quando a pessoa quebra o braço, ele engessa, ele fica muito tempo com aquele gesso. Quando ele tira o gesso, ele não consegue mais movimentar o braço. Porque um músculo que está em desuso, ele começa a atrofiar. E ainda que você queira mover aquele músculo, ele já não é mais capaz de cumprir a sua função. E nessa comparação com o exercício físico, o músculo já não cumpre a sua função. Dessa forma, os exercícios da piedade também podem ser atrofiados. Talvez a pessoa diga: eu orava tão bem, falava tão bem com Deus, eu fluía tão bem. Fica bastante tempo sem orar, depois não consegue mais, não consegue. Talvez a pessoa diga, talvez você me diga, né? Eu lia a palavra, eu entendia, eu meditava, era tão bom, mas fica um bom tempo sem fazer, atrofia. Assim como aquele músculo não corresponde mais à sua função, aquilo que você fazia antes de piedade não corresponde mais. Por isso o apóstolo Paulo fala, para nós não cairmos na fé, exercitar-se na piedade. O exercício na piedade, pela comparação, tem o poder de te fazer melhorar nas disciplinas, assim como o exercício físico. Aí você começa a exercitar o seu músculo, aí ele desatrofia, aí você continua exercitando, aí ele fica mais forte. Aí você fica lá, os meninos ainda ficam bombadinhos, porque estão malhando, exercitando o corpo, que bom. É assim com as atividades espirituais, pela comparação do exercício. Quanto mais nós oramos, melhor nós ficamos na oração. Quanto mais lemos e meditamos na palavra e participamos da escola bíblica, melhor nós ficamos na compreensão das Escrituras. Quanto mais nós jejuamos e entendemos essa disciplina, melhor nós ficamos na disciplina do jejum. A comparação com o exercício físico. E dentro desse último ponto, desse último conselho, que é exercitar-se na piedade, o apóstolo Paulo também precisa fazer uma diferenciação do exercício físico. Então está no versículo 8, ele faz a comparação, exercite-se na piedade, mas agora ele precisa fazer a diferenciação. Então ele fala, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futura. E aqui está a distinção. Ele não está falando mal do exercício físico, ele só está dizendo que tem pouco proveito. Ele não está dizendo que não tem proveito, apenas tem pouco. E essa comparação é comum no apóstolo Paulo. Porque quando ele compara as coisas terrenas com a eternidade, tudo o que acontece no mundo terreno, no nosso mundo físico, comparado com a grandeza do que é a eternidade, é pouco. Por isso que ele diz também, os sofrimentos que nós temos na presente época é pouco, comparado com o gozo da eternidade.
Dessa forma, nesse tipo de comparação, o exercício físico que nós fazemos tem pouco proveito. Não porque ele é ruim, mas porque ele serve para este corpo, para esta vida. Apenas para este corpo, para esta vida. Então é bom, faça exercício físico. Se um dos seus compromissos esse ano foi perder uns quilinhos, foi melhorar a sua pressão, vai fazer caminhada, vai fazer uma academia, vai fazer. Ele é bom, não é ruim, mas é de pouco proveito. E a diferenciação está aqui. É de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Percebe a diferença? O exercício na piedade é diferente do exercício físico, porque para tudo ela é proveitosa. E se você espera aqui também, essa é a mensagem para o seu ano novo também. Exercite-se na piedade, porque ela é proveitosa para a sua vida presente e para a futura. Traz proveito para agora. O exercício na oração, participar das escolas bíblicas, ler a palavra, orar em casa no seu quarto, participar dos grupos de oração. O exercício de piedade traz proveito para essa vida. O que isso pode significar? O que os teólogos dizem? Isso pode significar livramento para a sua vida em 2022. Isso pode significar bênçãos materiais para 2022. Isso pode significar saúde. Isso pode significar cabeça boa. O apóstolo Paulo está dizendo: o exercício na piedade traz benefícios para a sua vida agora. Por isso que ele é melhor do que o exercício físico. Por quê? Porque se você está perto de Deus em 2022, com certeza você terá mais paz. Porque se eu e você somos alguém que medita e ora mais em 2022, nós teremos o melhor direcionamento de Deus para as nossas vidas. Se você e eu somos pessoas que jejuam, que buscam, que oram, que se alimentam da palavra e estamos bem nutridos, nós vamos lidar melhor com a ansiedade. A piedade é melhor do que o exercício físico, porque ela tem proveito para a minha e para a sua vida, nesse ano de 2022 e até o final de nossas vidas. E é melhor porque ainda tem proveito para a vida futura, para a vida eterna. Aquele que está em pé, cuide que não caia. O exercício na piedade tem efeito para essa vida e para a vida eterna. Estamos chegando no fim. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. O que é que você espera para esse ano de 2022? O que você espera? Eu posso te dizer com clareza e com segurança pela palavra de Deus, que tudo de bom que você espera para esse ano está vinculado a uma vida de piedade, está vinculado a ser bem nutrido, está vinculado a rejeitar fábulas profanas e tolas. Essa é a palavra que o Espírito Santo conduziu para eu estar falando para o Oriente, e agora nos últimos momentos para Pompeia. O bem que você quer para o ano de 2022 está em Deus. Nós viramos o ano e fazemos muitas promessas, queremos emagrecer, queremos melhorar o corpo. Esse ano eu vou fazer uma poupança para viajar no final do ano. Nós fazemos promessas. O Espírito Santo está falando assim, faça um compromisso comigo, de me buscar mais, de orar mais, de frequentar os cultos, frequentar os grupos de oração, frequentar a escola bíblica. Em Oriente, esse ano, nós começaremos estudo bíblico. O Espírito Santo está dizendo, tudo o que você procura de bênçãos para a sua vida esse ano está em Deus. Se essa semana, se alguém fosse ao médico e tivesse com pressão alta,
e o médico dissesse assim: ei, fulano, ó, pelos seus exames aqui, se você não fizer exercício físico, você vai morrer, cara. Muda seu estilo de vida, ó, tá muito alto. Se você não mudar seu estilo de vida e não fizer exercícios físicos, não ser bem nutrido, você vai morrer. Se o meu médico ou o seu médico dissesse isso para nós, sabe o que nós faríamos? Eu tenho certeza, no dia seguinte estaríamos lá na pista de Cooper fazendo exercício. O que o Espírito Santo nos diz para mim e para vocês no primeiro culto do ano é: queridos, vão e exercitem-se na piedade, mudem aquilo que vocês se alimentam, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão perecer. E o que nós fazemos amanhã? A apostasia é uma terrível verdade, claramente revelada pelo Espírito Santo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Vou só continuar a leitura do texto. O apóstolo Paulo diz, versículo 9: Timóteo, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Prestemos atenção, irmãos. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se nós trabalhamos como ministros do Senhor, Paulo, Timóteo, nós como cristãos, e lutamos, é porque nós temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. E versículo 11: ordene estas coisas e ensine. Eu estou falando como irmão, como ovelha, como nós somos do grande pastor Jesus Cristo. Mas a autoridade da palavra de hoje, que o Espírito Santo nos traz, não estou dando, como eu disse no início, 3 conselhos para evitar a apostasia. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, esse jovem ministro: ordene e ensine. O Espírito Santo está nos ordenando que façamos assim. E durante os cultos, durante as escolas bíblicas, os grupos de oração, pastor Guto, pastor Marcos Roberto, pastor Hermes aqui em Pompeia, pastor Naldo em Oriente, nós estamos ensinando a sã doutrina do Senhor. Meu irmão, te convido nesse momento, se você está arrependido, se você, assim como eu, tem planos para 2022, que agora são de colocar o Senhor e exercícios espirituais na sua agenda, que você possa louvar e fazer um compromisso com o Senhor agora, que você possa se arrepender, que nós como igreja possamos nos arrepender, porque o Senhor também diz para Timóteo que nos últimos dias, segundo a carta de Paulo a Timóteo, as pessoas amarão mais, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, não é isso, Josué? Serão mais amigos dos prazeres. Quanto tempo nós passamos em Netflix, em YouTube, em WhatsApp? Os últimos tempos as pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Que nós como igreja possamos nos arrepender do tempo que nós gastamos com coisas banais e não nos dedicamos à amizade e ao tempo com o Senhor. Enquanto louvamos, que você possa orar junto comigo.
neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e fogo não se apague. Em tua presença, Jesus. Em tua presença, Jesus. Jesus, em tua presença, Senhor. Jesus, nós nos rendemos a Ti. Santo Espírito, eu me se renda aí nessa noite. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Colocamos diante do Senhor arrependidos, Pai, por estar em nós, ó Pai, o comportamento daquilo que não te agrada. Arrependidos, Pai, por demonstrar mais tempo na amizade dos prazeres do que ser amigo do Senhor. Pai, nós estamos arrependidos em fazer tantos planos para o nosso ano, Pai, e não colocarmos o Senhor na frente, não colocarmos essas disciplinas. Pai, olhe para nós, Pai, somos raquíticos e atrofiados, Deus, e nos colocamos debaixo da Sua palavra e aceitamos ela como justa e verdadeira. Pedimos para o Senhor que nos fortaleça, nos ajude, Pai, para que esse ano seja o nosso ano mais espiritual, no sentido de dedicação ao Senhor, de busca ao Senhor, de conhecimento do Senhor. Pai, transforme-nos, ó Pai, de raquíticos espiritualmente, Deus, a pessoas bem nutridas, bem dispostas, Pai, fortes, com músculos fortes e resistentes, na oração, no ensino da Tua Palavra, no aprendizado da Tua Palavra, na meditação, no jejum, no auxílio e na prática do Teu Evangelho, Pai. Deus Santo, nos ajude esse ano a frequentar a mesa que o Senhor proporciona na Tua casa, e não ficar comendo fast food, ó Pai, por aí. Nos ajuda a frequentar a mesa das boas palavras, do bom ensino e da oração, Pai, na Sua casa. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a negar nossos prazeres pecadores. Nos ajuda a negar, ó Pai, nossos desejos que não convêm com a Sua palavra. Deus, essa é a minha oração, junto com a Sua igreja, e com todos aqueles, Pai, que acataram a Tua palavra como sendo algo do Senhor, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Pai, que toda heresia que tenha vindo no coração ou entrado na mente de alguma das nossas ovelhas, Pai, que o Senhor confiou a nós como pastores,
Que a tua verdade, Pai, possa limpar, possa eliminar. Que o teu Espírito possa convencer do pecado, do juízo e da justiça. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e pedimos a sua bênção sobre nossa vida, sobre nossa igreja, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que todos tenhamos uma boa semana. Que o Senhor Jesus abençoe seu ano. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo esteja com todos nós, com você, meu irmão, e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.